Aleluia. Nós queremos hoje, pela graça de Deus, falar sobre uma temática muito importante. Na verdade, quando se fala de evangelho, se fala de evangelismo, estamos a falar do coração do cristianismo. O evangelismo é o coração, na verdade, o coração da obra missionária. E infelizmente hoje nós podemos detectar alguns problemas a nível da evangelização. Então vamos lá começar a refletir aqui sobre algumas questões. Primeiramente, eu quero que você entenda que a questão do evangelismo, essa palavra evangelismo na verdade quer dizer a ação de evangelizar, de anunciar uma boa nova. O evangelho é a mensagem de Cristo. O evangelho é a mensagem de Jesus Cristo. A Bíblia fala no livro de Hebreus, capítulo de número 1, diz que antigamente Deus falou por meio dos profetas, por meio dos nossos pais, havendo Deus falado nossos pais por meio de profetas, por meio de simbolismo, por meio de visões. A nós, nos últimos dias, falou por meio do Filho. Eu quero que você preste atenção, porque nós vivemos numa época, estamos num tempo em que Deus falou conosco por meio do Filho. Aleluia. Eu quero que você compreenda que nós estamos numa época onde Deus está falando por meio do seu Filho Jesus. Ou seja, a maior expressão da voz de Deus é senão a voz de Cristo, porque o Pai colocou toda a divindade no Filho. E nós nos sentimos agraciados por fazer parte dessa geração onde Deus não nos fala por meio de trovões, onde Deus não nos fala por meio simplesmente de sonhos, onde Deus não nos fala simplesmente como uma comida que caiu do céu, que na verdade era a alegoria do verdadeiro maná, que é Jesus Cristo. A nós Ele nos falou por meio do próprio Jesus Cristo. Escuta, todo o Antigo Testamento Deus se comunicou, mas apresentou o Filho numa linguagem alegórica, numa linguagem simbólica. Ele lhes falou sobre o Filho na pele do cordeiro que vestiu a Adão, que vestiu a Eva, na pessoa do maná que caiu do céu. Lhes falou sobre Jesus na pessoa do cordeiro que era sacrificado. Lhes falou de Jesus olhando para a água quando eles tinham sede. Mas a nós, o Pai, Ele não falou a nós por meio de simbolismo. Ele tornou a palavra uma pessoa. Ele tornou Jesus o verbo carne e manifestou o verbo no nosso meio. E nós vimos o verbo de Deus como unigênito de Deus. Então, quando nós falamos de evangelismo, é mostrar às pessoas que nós estamos numa época, num tempo onde Deus está anunciando por meio do seu Filho. Ou seja, a evangelização ou o evangelismo é nós falarmos por meio do Filho, é nós apresentarmos às pessoas a obra da justificação, porque o justo foi dado no lugar dos apresentar o evangelho. Nós precisamos pregar o evangelho do reino. Quando o evangelho do reino é pregado, o reino de Deus é anunciado. E nós precisamos aprender isso para ganharmos coragem e ânimo para anunciar Jesus Cristo de Nazaré. Mas há uma coisa que nós precisamos aprender: o reino não é a igreja. O reino não é a minha igreja. O reino não é a sua igreja. O reino de Deus é maior do que a igreja. Embora a igreja faça parte do reino, mas ela não pode ser o reino. O reino é maior do que todas essas coisas. Quando nós olhamos para o evangelismo, nós precisamos compreender que nós estamos a anunciar a essa geração que templo um reino maior do que igreja, do que diferenças teológicas, um reino diferente, maior do que as correntes teológicas, um reino diferente de tudo e maior do que todas as obras humanas. O reino de Deus é maior do que tudo. Então,
Quando nós falamos de evangelismo, estamos a falar de anunciar Jesus, independentemente da placa denominacional, independentemente da igreja onde nós frequentamos. O reino precisa ser apresentado, Jesus precisa ser apresentado. Infelizmente, nós estamos a viver uma época em que as pessoas estão a perder o conceito da evangelização como um trabalho do reino, como uma ordem que nos foi dada, como uma comissão que nos foi dada, e estamos a anunciar o reino alocado à placa das nossas igrejas. É uma pena que hoje a consciência dos evangelistas é uma consciência local e ninguém quer pensar global. Eu quero te fazer compreender que o reino não é um país, assim como o reino não é uma igreja. Quando você faz do reino a tua igreja, quando você tem a consciência que o reino de Deus é a tua igreja, e você simplesmente pensa que evangelizar é convidar alguém para a tua igreja, você está a reduzir a imagem do reino. É como o que existe em Luanda. Muita gente pensa que Luanda é Angola. Luanda não é Angola. Luanda é a capital de Angola. Escuta, Rio de Janeiro não é o Brasil. São Paulo não é o Brasil. Assim como as pessoas hoje falam que tem que se pensar global, tem que se pensar o país, o mesmo tem que se pensar o reino. Quando você pensa em evangelizar, você precisa pensar no reino e não pensar na placa denominacional. Porque, por exemplo, um país, ele não vive só da capital, ele é um todo. Outras províncias fazem parte do país. E, por exemplo, nós não podemos privar um membro, um cidadão. Imagine, o cidadão de Luanda não pode trabalhar no Ambo, porque ele é de Luanda, então Luanda é a capital. Não podemos ter essa ideia. É do mesmo jeito que também nós hoje nos aprisionamos no reino. O irmão que pertence a outra igreja não pode evangelizar, e se evangelizar, a ovelha não pode ir na outra igreja. Esse é um pensamento que nós temos errado, de que o reino é a igreja. Quando nós começamos a pensar que o reino não é a igreja, nós vamos entender que qualquer um cidadão do reino pode evangelizar para contribuir para o reino de Deus. Então eu quero que você compreenda que uma das pessoas que muito nos ensina sobre o evangelismo é Paulo. Porque quando nós olhamos para Paulo, nós vemos Paulo a pregar em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 a 4, diz que quando eu fui ter convosco, não usei palavras humanas, mas demonstração de poder. Eu fui ter convosco não olhando para a vossa cultura, não olhando para a vossa raça, não olhando para aquilo que vocês sabem, mas simplesmente olhei para Cristo para vos anunciar a Cristo. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós entramos, olhamos para o Evangelho na perspectiva do evangelismo, é pregar Cristo sem placas denominacionais, é pregar Cristo sem cultura, é pregar Cristo sem olharmos para a posição de ninguém, é pregar Cristo sem título, é pregar Cristo sem olharmos para as questões de cultura, porque o evangelismo não tem a ver com a culturação, o evangelismo não tem a ver com regras de cada país, não, o evangelismo tem a ver com a pessoa de Jesus Cristo, aleluia. E se nós queremos desenvolver o evangelismo, precisamos compreender a mensagem da graça, precisamos se fez pecado por nós, para que a graça de Deus se manifestasse na nossa vida, porque Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, e Ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, e precisamos anunciar esse Cristo. Como eu vou anunciar esse Cristo? Não há um maior modelo de evangelização senão um modelo. Jesus é o exemplo de um grande evangelista. Eu aprendo a ser evangelista olhando para Jesus. Primeiro, ele veio com uma missão para pregar a palavra. E a Bíblia fala que a primeira coisa que eu olho para o evangelho de Jesus, do ponto de vista do evangelismo, é que Jesus era uma pessoa simples. Quando nós olhamos para o evangelho, se queremos anunciar, precisamos entender que a profundidade do evangelho está na sua simplicidade. O evangelho não é algo que começa do mais simples para o mais complexo.
No Evangelho tudo está simples. A Bíblia diz que o mistério que estava oculto foi revelado, a saber, Cristo. Então, se vamos olhar para o Evangelho do ponto de vista do evangelismo, precisamos entender que ele é simples, é uma ação simplesmente de anunciar a boa nova. E quem é a boa nova? A boa nova é Jesus Cristo, a obra redentora da cruz, o que ele fez a favor do pecado, a solução para a humanidade que precisa ser anunciada. Olha para Jesus. O Evangelho nos faz voltar à origem, um Deus que se fez homem. Aleluia! E ele se fez homem, o mesmo que... Ele se fez homem para nos entregar uma mensagem. Ele era Deus, se fez homem para nos entregar a mensagem. Se eu vou evangelizar, eu preciso descer no nível da pessoa que eu vou evangelizar. Paulo disse, eu me fiz escravo para ganhar os escravos, porém era livre. Paulo disse, eu me fiz um sem lei para ganhar aqueles que eram sem lei, porém eu tinha a lei de Deus. Paulo nos ensinou dizendo que eu me fiz de fraco para ganhar os fracos. Então, o evangelismo é eu me fazer de tudo para todos, para ganhar todos para o reino que é tudo. Porque ele nos disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo. Mas note, Deus nos mandou ir em todo o mundo, mas não mandou todo mundo. Ele escolheu e nos capacitou para irmos para todo mundo. Se ele comissionasse todo mundo para ir pregar para todo mundo, então teriam muitas pessoas a fazer. E isso faria com que poucos de nós fizessem. Quando se manda uma tarefa e tem mais pessoas para fazer do que o que fazer, há um acúmulo, há um choque nas tarefas. Então o que ele vai fazer? Ele manda os poucos para ir ganhar os muitos. Porque se os poucos é que vão ganhar os muitos, então ninguém ficará sem fazer nada. Porque é os poucos a ganhar os muitos. Então se os poucos vão ganhar os muitos, para ganhar os muitos, os poucos têm que fazer muito. É no fazer muito dos poucos que os poucos vão ganhar muito. Deus nos deu uma tarefa sendo pouco para invadirmos um mundo que é maior do que nós. Olhamos para Jesus, como é que ele, sendo uma pessoa, começou a ganhar províncias e países. Olha a estratégia de Jesus, um homem simples, um homem que pode se aproximar ao povo. No evangelismo não tem título, porque título te separa. No evangelismo não tem a titulomania, porque você precisa desenvolver uma consciência de proximidade. No evangelismo não tem profeta. No evangelismo não tem grande homem de Deus. No evangelismo não tem o homem que revela os oráculos. Não. O evangelismo é apresentar o reino na proximidade. É por isso que não puderam compreendê-lo na sua simplicidade. Porque ele veio como um homem e começou a comer com os pecadores. E isso os escandalizou. Como é possível um homem que se preza a ser santo homem de Deus está a comer com os pecadores? Porque eles não sabiam que o verdadeiro sentido do evangelismo é proximidade. O evangelismo me retira a vaidade dos títulos, porque sendo ele filho de Deus, ele não teve por usurpação de ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma de servo. Aleluia. Quando eu olho para o evangelho do ponto de vista do evangelismo, eu preciso compreender que não há espaço para títulos, não há espaço para vaidade, só há espaço para serviço. É por isso que Deus se fez servo. Aleluia. Olha para a forma dele de evangelizar. De repente, começou a comer com os pecadores. E de repente, ele prega nos montes. E de repente... E de repente ele vai nas maiores festas nacionais. Ele vai nas maiores festas da nação e é nesses lugares onde ele vai apregoar o reino de Deus. Nas maiores festas que se festejavam em Jerusalém, ele estava lá. Mas ele ia na festa com o objetivo de pregar a sua mensagem. Porque a sua mensagem era diferente
dos seus e dos outros seus. Quero te fazer compreender, Jesus não estava preocupado com uma posição, senão ele ia estabelecer o seu ministério, ia abrir uma igreja e ele ia querer que, assim como aqueles que se dão um título de mestre, ele também seria um mestre aclamado, mas ele estava preocupado com a mensagem do reino. Esse é o verdadeiro papel dos filhos de Deus, a missão do reino de Deus. Estou a chamar hoje os filhos de Deus a uma questão muito pertinente, é o coração do Evangelho, a anunciarmos as boas novas. É preciso falar. Se nós não falarmos, vamos usar todos os recursos que temos. Se nós não falarmos ao mundo que Jesus é a salvação, se nós não anunciarmos a salvação, o mundo vai perecer, porque não há um outro caminho. O único caminho é o caminho que se fez pessoa, é o caminho que veio até a humanidade, é o caminho que Jesus ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Escuta, essa boa notícia precisa nos alegrar. É triste quando hoje, nos nossos dias, nós temos uma síndrome de querer ser especial, uma síndrome de querer ser os únicos portadores da palavra. Há uma coisa que começou desde muito cedo na igreja e começou com a primeira pessoa que pregou. Quando Jesus morreu, os discípulos ficaram tristes. Estavam confinados, tristes, mas tristes porque Jesus morreu. Mas a Bíblia diz que Jesus lhes prometeu que havia de ressuscitar, e a mensagem a se pregar é a mensagem do Cristo ressurreto. A Bíblia fala que as mulheres vão até ao túmulo de Jesus. A primeira aparição, o anjo vai aparecer para Maria Madalena, uma mulher que, para os apóstolos, os discípulos de Jesus, sabiam o passado daquela mulher, sabiam o histórico daquela mulher, e é a essa mulher que Deus vai decidir se revelar. Não se revelou a Pedro, não se revelou a João, não se revelou a Tiago, se revelou a Maria. E a Bíblia fala que essa mulher no túmulo, o anjo vai lhe dizer, por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? Aleluia! Porque você procura dentre os mortos aquele que já ressuscitou. Quando a Bíblia fala... A Bíblia fala que o anjo anunciou, disse, ide e anunciai a Pedro e a igreja. O evangelismo é o ato de anunciar. A primeira coisa que o anjo vai fazer é um escândalo para a igreja do passado. A primeira coisa que o anjo vai fazer é um escândalo para a igreja de Israel. Porque o anjo vai aparecer para uma mulher numa época onde mulheres não podiam pregar. Numa época onde mulheres deviam aprender a palavra em casa. Uma época onde as mulheres só podiam sentar e ouvir homens pregar. Então o anjo vai criar um problema para a igreja judaica, mas não um problema para o reino. É problema para a igreja se mulher pregar, mas não é problema para o reino. Tanto mais é que o anjo, quando apareceu, deixou claro. Isso é trabalho do reino. Isso não tem nada a ver com o que vocês tratam nas vossas igrejas. Se mulher não prega, se mulher não canta, se mulher não fala. Mas no reino pode falar, no reino pode pregar, no reino pode cantar, no reino pode ouvir a voz de Deus, no reino pode ministrar. E o anjo apareceu à mulher e disse, anunciai a igreja e a Pedro. Agora, uma mulher está com a palavra para anunciar. Uma mulher está com o evangelho para anunciar. Essa mulher sai do túmulo até o lugar onde os discípulos estão. Os discípulos estão confinados no lugar. Os discípulos estão reunidos no lugar. E a Bíblia fala que eles estão tristes porque Jesus morreu. E uma mulher está a trazer a notícia. Uma mulher está a evangelizar. Uma mulher está a trazer a mensagem. Ele ressuscitou. Aleluia. Uma mulher trouxe a mensagem, ele ressuscitou. A mensagem começou a ser pregada, o evangelho começou a ser pregado. Agora, olha o escândalo para a igreja judaica. Pedro, por causa da lei, Pedro disse, não é possível uma mulher nos trazer o evangelho. Não, temos que ir lá. João, convém me acompanhar, eu tenho que ir no túmulo, porque geralmente somos nós que trouxemos a revelação para elas, mas o anjo nos confundiu.
Pedro e João saíram do lugar da notícia, quando podiam sentar e celebrar e começar a espalhar a notícia, para ir atrás de uma certificação. Eles vão até o túmulo, porque uma mensagem dessa, mulher é que está me trazer, eles vão para ir buscar certificação. Eles chegam até o túmulo. A Bíblia diz que João, E ele não precisa entrar no túmulo, porque João, ele tem a sensibilidade, e ele vai dizer para Pedro, lembra o que ele nos falava? Mas Pedro entrou até o túmulo, e de maneira que ele entrou ao túmulo e disse, roubaram o corpo do mestre. Pedro prefere crer que roubaram o corpo do que acreditar na notícia que uma mulher pregou. Jesus não está morto. Jesus não está morto. Ele ressuscitou. Mas Pedro ainda tem dúvida. Não, alguém levou o corpo. Nos nossos dias, tem pessoas que têm essa síndrome nos dias de hoje. Ele pensa que ele é o único que prega a verdade. Se for uma outra pessoa, não é verdadeiro. Ele é o único que pode profetizar. Se for uma outra pessoa, não é verdadeiro. E uma palavra de verdade hoje só pode vir na boca de um famoso. Uma palavra de verdade hoje só pode vir da boca de alguém que tem influência, que o mundo lhe conhece. Nós precisamos aprender a ouvir Deus na sua essência. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quiser. Se Deus usou uma mulher, que você conhece o passado dele, mas o mais importante é que Deus lhe usou no presente. No evangelismo não tem cargos. No evangelismo, Deus não te usa porque você é apóstolo. Deus te usa porque você crê na palavra. Deus te usa porque você crê no Filho amado. Você crê em Jesus Cristo. E isso importa. Você não precisa ser profeta para anunciar Cristo. Você não precisa ser pastor para anunciar Jesus. Ficar 30 dias no monte para anunciar Jesus. Você precisa se preocupar e crer no Filho. Quando você crê no Filho, Deus te usa para anunciar. Glórias a Deus. Eu quero chamar você a uma reflexão poderosa nessa tarde. Eu quero te dizer que Deus nos chamou para ganhar as pessoas. Deus não nos chamou para criarmos tesouros aqui na terra. Deus não nos chamou para sermos homens poderosos na terra de bens materiais, de ter um sucesso momentâneo. Não, Deus não nos chamou para influenciar as pessoas do ponto de vista da sociologia. Deus não nos chamou para influenciar as pessoas com a moral e cívica. Não, Deus nos chamou para implementar o reino no coração das pessoas. Escuta, a Bíblia fala que no Antigo Testamento Deus chamou o profeta Ezequiel e lhe levou numa visão. A visão do Vale de Ossos Secos é uma visão que muita gente não compreende. Na verdade, ela é alegórica. Ela tem a ver com os nossos dias. A Bíblia diz que o profeta Ezequiel diz que o Senhor, a mão de Deus veio e a mão me levou, a mão me tirou e a mão me levou em espírito. Essa mão representa o agir de Deus. Tipologicamente, quando olhamos para o Vale de Osso Seco, é a imagem que Deus está a trabalhar com o profeta, é a imagem das nações, é a imagem futurística do que vivemos hoje. Deus nos levanta hoje como profetas. Deus nos levanta hoje como o seu profeta na visão do Vale de Ossos Secos, e Deus lhe leva em espírito. Eu quero te dizer que o evangelho, ele é algo pregado em espírito. É por isso Paulo disse que eu não vim ter convosco baseado em palavras de filosofias humanas, mas é baseado em poder, porque o evangelho é o poder para a salvação. Quando Deus leva o profeta em espírito, ele nos dá a ideia de que se nós precisamos pregar o evangelho, precisamos entender que essa mensagem é uma mensagem do Espírito, porque a palavra é Espírito e vida. A irmã Aleluia perguntou como implementar o reino no coração das pessoas. Vou chegar lá. O profeta está numa visão em espírito e Deus lhe permite contemplar. E Deus vai lhe perguntar o que você vê, e o profeta começou a fazer uma leitura do lugar onde Deus lhe colocou, e ele viu ossos secos. E ele percebeu o estado dos ossos. Escuta, você só evangeliza se você consegue ver
Eu não estou a falar de ver número do BI. Eu não estou a falar de você ver para profetizar. Não, eu estou a falar de você fazer uma leitura do lugar onde Deus te colocou. Porque o profeta precisou ver, e ele viu que o vale está cheio de ossos, e os ossos estão sequíssimos. A imagem que Deus está a falar com Ezequiel é a imagem dos nossos dias. Se você ver o mundo onde você está, as pessoas que te rodeiam, são pessoas que você precisa lhes pregar Cristo, porque são pessoas mortas. Toda pessoa que não tem Deus, que não tem Jesus no seu coração, é uma pessoa morta. Você consegue chegar no teu local de trabalho e ver ossos secos, ver pessoas sem Cristo? Você consegue chegar na faculdade e ver ossos secos? Você consegue chegar no supermercado e ver ossos secos? Você consegue olhar na tua família e ver ossos secos? Pessoas sem Deus estão mortas. Se você não consegue ver as pessoas que ao teu redor estão mortas, você não consegue lhes anunciar a vida. Aleluia. Quando o profeta viu os ossos secos, Deus faz uma pergunta: poderão esses ossos voltar a viver? Quando você olha para a tua casa, para a tua família, o teu pai é crente, a tua mãe é crente, o teu primo é crente, eu te pergunto nessa tarde: poderá o teu pai voltar a viver? Poderá a tua mãe voltar a viver? Poderão os teus colegas da universidade voltarem a viver? Poderá a tua melhor amiga de ir fazer as compras no shopping viver? Porque nós precisamos ver e entender que se as pessoas não têm Cristo, elas estão mortas. É triste que hoje estamos numa geração egoísta, uma geração que experimentou o céu, uma geração que recebeu Jesus, mas não quer anunciar aos outros, uma geração que recebeu o remédio, mas não quer anunciar para os outros, uma geração que está indo para o céu e ela se alegra. Irmão, se você tem certeza que você está caminhando para o céu, e essa certeza não te leva a pregar Jesus a alguém, você é hipócrita. Você é um fariseu. A certeza de que o céu existe é o peso da realidade de pregar para quem não está caminhando para lá. A certeza de que o céu é uma realidade é o peso sobre os teus ombros de você anunciar a quem não está caminhando para lá. Uma geração egoísta é uma geração que canta hoje: quem fica, fica, nós estamos a ir. Uma geração que se alegra e canta isso com muito prazer. Quem fica, fica. Mais importante é que nós estamos a ir. Você está a ir para o céu, mas os teus familiares estão a ficar. Você está a ir para o céu, mas se calhar o teu melhor amigo está a ficar. Você está a ir para o céu, mas se calhar o teu tio está a ficar. E você se alegra todos os dias porque a palavra te chegou. Você se alegra todos os dias porque Jesus está contigo. Mas isso não comove o teu coração para pregar a palavra a mais alguém. Se você me ouve hoje e já é crente, você precisa caminhar rapidamente para a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Porque há um peso sobre os teus ombros para anunciar Cristo a essa geração. E você precisa começar a anunciar. E o que o profeta viu? O profeta viu e disse, e Deus disse para o profeta: profetize sobre esses ossos secos e eles viverão. Quando você está diante de pessoas que não têm Cristo, é hora de você começar a declarar, a profetizar, a anunciar Cristo. Porque Cristo é a profecia, Cristo é a mensagem. E diante dos ossos secos, só uma coisa nós podemos fazer. E aqui respondo à pergunta da nossa irmã, que é: como eu vou implantar o reino no coração das pessoas? Declarando Cristo, porque Cristo é a verdadeira profecia. Não há uma outra profecia maior do que Cristo. E é por isso que diante dos ossos secos, nós temos que declarar uma palavra de vida. Nós temos que declarar Jesus, porque Ele é a própria palavra. Se o profeta falou
falou uma palavra e os ossos começaram a viver. Imagina você falar a palavra que é palavra, a palavra que se fez carne, a palavra que está acima de toda a palavra. Oh, meu Deus! No Evangelho, ver com clareza quantos ossos estão sequíssimos. E no evangelismo nós ganhamos a coragem para olhar para os ossos secos e começar a anunciar Cristo. Permita que eu te faça um reparo nesta tarde para nós refletir. O evangelismo é o coração do evangelho. Infelizmente estamos numa geração com problemas cardíacos. Se nossa geração não pregar, nossa geração terá problemas de coração. Se a nossa geração não anuncia Cristo, nossa geração não respira bem. Se a nossa geração não evangelizar, então, se o Evangelho de Cristo não ocupar o nosso tempo como ministros de Deus, então nós falhamos como mensageiros de Deus. E há uma coisa que você precisa aprender. Deus levou o profeta para ver os ossos secos, para lhe dar uma lição que eu quero deixar para você. Deus apresentou o caos. Deus levou o profeta numa dimensão do caos, da tragédia, das desgraças, dos problemas, para ele anunciar Jesus. O mundo te apresenta o caos. Estamos num ambiente em que o caos se instalou, o medo, o Covid-19, famílias estão sem esperança. Deus montou um cenário ao levar o profeta naquela dimensão. Hoje, a própria vida se responsabilizou em montar o cenário. Precisamos apresentar e aproveitar esse cenário que já está montado para declarar vida às famílias, para declarar vida às pessoas. Aproveitar o caos que já está estabelecido para apresentar o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Eu quero chamar a tua atenção porque o evangelismo está ligado ao teu crescimento no Evangelho. Escuta, quando Jesus disse ide por todo mundo, é uma tarefa. Pessoas, crentes bebês, eles fazem a tarefa de casa. E a tarefa de casa é orar, é meditar, é chorar, é louvar, é pedir. Mas aos adultos lhes é confiada as tarefas de fora. Se há uma coisa que está a matar o evangelismo hoje, são as denominações. As denominações hoje estão de tal maneira a impedir o crescimento do evangelismo. Tudo porque nós não estamos a formar discípulos. Se nós não formarmos discípulos, nós estamos a formar servos, mas não estamos a formar discípulos. As pessoas estão a formar servos para servirem a um ministério que Deus lhe confiou. Você precisa aprender a assumir o teu real papel no Evangelho. E o teu real papel no Evangelho é crescer até o nível de anunciar Jesus às outras pessoas. Aleluia. E para isso você precisa crescer. E é um crescimento que só com a presença do Espírito Santo você pode começar a apresentar Jesus às outras pessoas. Porque se você não crescer, você não vai compreender como Jesus é e você não vai compreender a essência e o papel do Espírito Santo na tua vida. E se você não compreender o papel do Espírito Santo, você não terá poder. E se você não tiver poder, você não vai se tornar uma testemunha. Aleluia. E se você não se tornar uma testemunha, então você é um menino espiritual. A Bíblia diz que enquanto o herdeiro for menino, em nada se difere do servo. Nosso problema é que nós não estamos a evangelizar, porque o nosso evangelho é um evangelho que nos faz nascer no reino, mas não nos faz crescer no reino.
Tem pessoas que desde o dia em que eles nasceram no Espírito até hoje continuam bebês espirituais. Porque há necessidade de que alguém lhe alimente todos os dias. Há necessidade de que alguém lhe fala sempre uma palavra. Eu quero chamar a tua atenção nesta tarde. Até quando oraremos por você? Até quando colocaremos nossas mãos sobre a tua cabeça? Até quando te profetizaremos? Até quando te carregaremos no colo? Até quando? Até quando os homens de Deus terão uma solução para a tua vida? Se a Bíblia diz que o mundo aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, eu quero que você cresça na palavra para começar a manifestar Deus aos outros. Eu quero que você cresça espiritualmente para você ser capaz de ter o Espírito de Deus sobre você e começar a evangelizar. Nesta época em que nós estamos, não é uma época para você se tornar, sabe, eu chamo essa geração toxidependente, uma geração que faz dos homens de Deus droga. Uma geração que está drogada de homens de Deus. Uma geração que não consegue dormir sem oração. Uma geração que se passa um gato no teto, ele não consegue dormir, ele tem que ligar. Uma geração que não vive sem profecia do homem de Deus. Uma geração que não vive sem o homem de Deus. Homem de Deus, me mostra qual é o meu propósito. Homem de Deus, me mostra só, eu quero ouvir uma voz de Deus. Homem de Deus, me mostra o que eu tenho que fazer. Homem de Deus, me fala só se onde eu deixei o currículo vai dar certo ou não. Você entendeu o Evangelho de forma errada. Porque o Espírito de Deus, ele veio para todos nós. E nós, os homens de Deus, temos que começar a ensinar as pessoas a realidade. Deus não quer que sempre menino. Que pai ficaria feliz em ver o filho desde que nasceu? Depois de 40, 30 anos continua bebê. Você não sabe que um bebê é uma alegria enquanto bebê, mas a mãe também ora para que ele cresça, porque crescendo ela ou ele dá um alívio à mãe? Qual é o ser humano que gostaria de ter um filho que em 20 anos ele continua a mamar, em 20 anos continua a pedir leite, em 20 anos continua a usar fralda? Que pai gostaria de ter um filho assim? E nós estamos a criar um evangelho que está a criar drogados. Crentes que não vivem sem a droga. E a droga é quê? É a revelação do homem de Deus. A droga é o quê? Estamos a inflamar as pessoas com mensagens que lhes deixam mimosos. Mensagens meramente de educação moral e cívica. Mensagem de filosofia. Mensagem meramente para estimular o ego das pessoas. São mensagens que nos tornam necessários na vida das pessoas. É por isso que as pessoas não estão a sair para evangelizar e nem estão a nos deixar nós evangelizar. Por quê? Porque nós próprios tornamos as pessoas dependentes. A qualquer hora ele tem que voltar. Então estamos a ensinar bocado as pessoas, para que as pessoas não nos esquecem. Ensinamos uma verdade: vou te orar hoje e se isso voltar, liga para mim. Não, por que lhe ensina Cristo? Porque Cristo lhe será suficiente. Lhe ensina a graça, porque a graça lhe será suficiente. Porque da próxima vez que ele tiver maus sonhos, profetas, pastores, tornem-se pessoas desnecessárias. Jesus pregou 3 anos para ir embora, não ficou com os discípulos, mas deixou um Pedro que ora para os paralíticos, deixou um João que compreende a revelação, deixou um Tiago que morre por ele, deixou um por ele, porque não podemos deixar que as pessoas continuem meninos e nessa meninice não conseguem entregar Jesus às outras pessoas. Se nós hoje estamos aqui, é porque alguém pregou para nós.
E nós precisamos crescer para anunciar às outras pessoas também. Precisamos crescer para pregar Jesus às outras pessoas também. Então, quando nós estamos a falar de crescer até o nível de apresentar Jesus a uma pessoa, você precisa de quanto tempo para crescer em Cristo? Quantos anos você precisa para crescer e começar a apresentar Jesus às outras pessoas? A Bíblia diz que Jesus pregava. Olha como Jesus pregava. Jesus chegou, passou por um homem chamado Filipe, e a pregação de Jesus não tinha versículos decorados. Ele chegou para Filipe e simplesmente lhe pregou assim: vem e segue-me. Um homem que chega até você, e o estilo dele de evangelizar é só esse: vem e segue-me. Filipe, um homem que tem a sua vida própria, tem sua família, que tem suas tarefas, está a lhe seguir só com essa palavra: o evangelho é poder. E nós temos que crescer nessa dimensão, manifestar poder, de tal maneira que só com o poder, porque o poder é o Espírito Santo, e o Espírito convence. Como é que faz um homem seguir para a vida toda? Poder. Se você não crescer e não tiver o Espírito Santo, você vai começar a evangelizar tuas amigas de janeiro a dezembro, sempre a te dar não. Sempre que você lhe fala da palavra, nunca aceita, porque o Espírito de Deus, você não tem poder. E se você não tem poder, vai ser uma vergonha para o Evangelho. Porque você vai começar a depender de folhetos. Você vai começar a depender de técnica. Ah, não, vem na minha igreja, porque na minha igreja tem tarde de não sei o que. Vem na minha igreja, porque na minha igreja tem conferência de não sei o que. Não, é o reino. O reino tem que ser anunciado. E para isso, Jesus disse para Filipe: vem e segue-me. Filipe começou a lhe seguir. Na medida que começou a seguir Jesus, não levou 3 anos. Assim que está a seguir a Jesus, ele viu que Jesus é o Filho de Deus. Isso basta para eu crescer na dimensão de apresentar Jesus a alguém. Oh, Jesus é o Filho de Deus. O próprio Filipe que lhe acharam chegou a Nataniel e disse para Nataniel: Nataniel, achamos o Messias. Meu Deus! Um homem que lhe acharam chegou no outro e disse: nós achamos o Messias. Eu gosto do Evangelho porque ele nos permite se gloriar nas glórias que não são nossas. Achamos o Messias. Aleluia! Achamos o Messias. E a Bíblia fala que enquanto Filipe está evangelizando Nataniel, só com essa expressão, achamos o Messias, Nataniel reivindicou: não, eu não sou uma pessoa que você me evangeliza fácil. Me diga, esse Messias veio da onde? Esse Messias saiu da onde? A Bíblia fala que Filipe disse: olha, ele vem de Nazaré. Ele nasceu em Nazaré. Nataniel disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe, ele sabe a forma como Jesus lhe evangelizou. Jesus não me falou muita coisa. Ele me disse uma palavra e o resto era poder. Filipe fez para Nataniel aquilo que Jesus fez com ele. Não ficou a defender corrente teológica. Não começou a lhe explicar calvinismo. Não lhe explicou arminianismo. Não lhe explicou as correntes de não sei o que. Note. Se você está a duvidar, vem e vê. O que levou Nataniel a vir se ele duvidou? Se ele duvidou, seguiu por quê? Assim como Filipe seguiu, mesmo sem entender, porque o poder de Deus é assim, Nataniel está a seguir agora Filipe até onde Jesus está. Oh my God. E quando eles estão a chegar, Jesus nunca vai nos deixar mal. Quando você prega o evangelho, fala que o meu Deus cura. Se você tem alguém enferma, lhe prega: meu Deus pode te curar, Deus não vai te deixar mal. Se tem alguém que está faminto, lhe prega: meu Deus é pão, ele não vai te deixar mal. Deus não deixou mal a Filipe. Disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Come on. Mas por que Filipe em poucos dias andou na dimensão de Jesus? Assim como Jesus lhe evangelizou, ele também evangelizou a Nataniel. Por quê?
Porque ele cresceu em Jesus. Ele cresceu em Cristo. O problema é que nós não estamos a crescer em Cristo. Se você não cresce em Cristo, ainda temos que te fazer a oração da dor de cabeça. Ainda temos que te fazer a oração para expulsar o marido da noite. Ainda temos que te fazer a oração porque tem problemas espirituais. Mas quais problemas espirituais? O segredo é Cristo. Se você receber Cristo, crescer nele, na base da meditação na palavra, na base da oração, orar na tua casa, dobrar o teu joelho, não é uma oração manifesta do Facebook, uma oração de ilusão, não. Vai no teu aposento, ora com sinceridade, onde não há aplauso, onde não há homem a te ver. Uma intimidade que não gera promoção, uma intimidade de entrega com Deus. Então, eu nunca mais vou orar por você por causa de dor de cabeça, eu nunca mais vou orar por causa de marido da noite, eu nunca mais vou orar por você. Não, porque quando você cresce, você compreende a palavra, você compreende o propósito de Deus e a palavra se manifesta. Você não é mais dos que te oram, você é dos que oram. Você não é mais dos que te pregam, você é dos que pregam. Você não é mais dos que te curam, você é dos que cura, porque agora você é um em Cristo como eu sou. Então você faz parte de um tempo. É feio, mas é muito feio. Quando você está há anos no Evangelho e há anos só mesmo atrás de homens de Deus. Mas você precisa de quanto tempo para se tornar um homem de Deus? Você acha que Deus... Eu não estou a desvalorizar o trabalho dos homens de Deus. Eu também sou um homem de Deus. Mas você não pode me seguir a vida toda. Você não pode andar comigo a vida toda. Você não pode falar que não, Deus me chamou, homem de Deus, Deus me chamou para andar contigo, para levar a tua Bíblia. Não, pode levar minha Bíblia, mas Deus não te chamou para isso. Você precisa crescer até a estatura varonil de Cristo para anunciar Cristo às nações. Deixa-me fazer-te compreender de algo que é totalmente muito sério e existe nos nossos dias. As pessoas confundem o reino com a igreja e essa confusão está a prejudicar o evangelismo, porque as igrejas, em vez de se tornarem maternidades, estão a matar e a fatigar muitos dons. Pessoas não crescem, não chegam até o nível onde Deus quer, simplesmente porque entraram numa igreja e começaram logo a depender de um homem de Deus. E a partir daí ele morreu, não começou a crescer mais. Eu quero que você compreenda algo. Existe o trabalho do reino e o trabalho da igreja. Deus nos chamou, sim. Existe trabalho para a igreja, sim. Mas existe... O trabalho da igreja não pode matar o trabalho do reino, porque a igreja faz parte do reino, mas o reino é maior. Você pode ser baterista. Você pode ser levita. Você pode fazer parte do protocolo. Você pode ser pianista. Mas me entenda bem nessa tarde. O trabalho que você faz na igreja não pode te privar do trabalho do reino, da missão que nos foi outorgada, que é pregar Cristo às nações. Deixa-me te trazer aqui a ideia de um homem, para você compreender biblicamente o que eu estou a falar aqui. A Bíblia fala que havia um homem, e esse homem chama-se Estevão. Quando você olha para a vida de Estevão, você compreende uma lição muito grande sobre evangelismo pessoal e uma lição muito grande sobre o serviço no reino. Quando você olha para a vida de Estevão, a Bíblia diz que Atos 6 vai dizer que naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma grande murmuração entre os gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12 apóstolos convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e servamos as mesas. Escuta isso. Há uma diferença em servir mesas e servir reino. Mas o servir mesas já é trabalho do reino, mas o servir mesas não é o reino.
ser protocolo, ser intercessor, ela pode ser nós podemos trabalhar aqui uma linguagem alegórica do que é servir mesas, porque é um trabalho que você faz de forma tanto vertical como horizontal. Você serve a Deus fazendo, mas também serve ao próximo, ao líder, aos irmãos, à comunidade onde você está inserida. Quando você próximo, mas está ao mesmo tempo servindo a Deus. Mas eu quero que você entenda algo. Os apóstolos, de tanto pregarem a palavra, eles entenderam que aquilo é o coração do evangelho. O evangelho é o mais importante. Pregaram a palavra de tal maneira que o reino começou a crescer e havia uma murmuração que não vinha dele. Se dependesse deles, as viúvas podiam aguardar. Mas como os helenistas é que trouxeram conversa de que não, também estão a pregar demais até o ponto já que não está a se fazer serviço de casa. Olha a dimensão de como eles olhavam para o evangelho. Evangelizavam de tal maneira que não tinham tempo para fazer o serviço de casa. Alguém precisou reclamar. Eu estou a dizer que esses homens entenderam que o trabalho da obra de Deus, a pregação da palavra, que as pessoas precisam conhecer Cristo, é muito importante. E eles não trocariam, e nossa geração trocou hoje, porque hoje nos especializamos em servir as mesas, mas a palavra não está a ser pregada. Enquanto eles pregaram, quase que deixaram de servir as mesas. Agora, olha para isso. A Bíblia fala que eles vão levantar pessoas, homens de Deus, que vão servir as mesas para atenderem as viúvas, para entregarem alimento. Mas vamos chamar homens cheios do Espírito Santo. Aleluia. Estão a chamar homens crescidos só para dar alimentação. Se fosse na nossa geração, um homem cheio do Espírito Santo se sentiria ofendido em lhe darem um trabalho de entregar comida. Porque os homens cheios do Espírito na nossa época só servem para profetizar, para aparecer nas grandes conferências. Os homens cheios só servem para grandes congressos. Mas não, olha, homens cheios do Espírito Santo foram chamados para trabalhar, e dentre eles está Estevão. Estevão nos ensina o que é não deixar o trabalho local matar o trabalho do reino em mim. Ele era diácono para entregar, mas era um homem cheio do Espírito Santo. Um homem tão cheio do Espírito Santo e um homem tão cheio de sabedoria que o trabalho dele era distribuir comida. Olha o trabalho de um homem cheio do Espírito Santo. E a Bíblia fala que ele servia as mesas, mas Estevão entendeu que não é só servir as mesas, mas tem que haver proclamação do Evangelho. Se Estevão só ficasse a servir as mesas sem pregar Jesus, não podiam lhe apedrejar. Você sabe por que Estevão foi apedrejado? Você sabe por que Estevão foi morto? Porque Estevão pregava Jesus. Porque Estevão não aceitava entregar alimento sem entregar Jesus. Porque Estevão não aceitava fazer um ato. Sabe que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é alegria, é paz no Espírito. Desculpa. Então, se Estevão só fizesse o trabalho de entregar comida, não seria o primeiro a ser morto entre os discípulos. Mas se ele não fosse o primeiro a ser morto, podia ser o último, mas Estevão podia morrer no que diz respeito ao propósito. É melhor você morrer fisicamente, mas continuar vivo no teu propósito, do que você continuar vivo com a tua vida física, mas está morto no seu propósito. Estevão está a entregar comida. Deixa-me trazer isso nos dias de hoje. Eu faço protocolo na minha igreja, mas o meu propósito, a minha vocação não é só protocolo. Eu tenho que anunciar Jesus. Eu estou a tocar piano,
Mas a minha vocação não é só tocar piano. Eu tenho uma missão. E a missão está acima da vocação. Até porque só te deram a vocação e a missão. Então você não pode se confinar num templo por causa da vocação, quando só te deram a vocação por causa de uma missão. Distribui comida, mas prega Jesus. E prega Jesus de tal maneira que incomoda os fariseus, que incomoda a sinagoga e incomoda o sinédrio. De tal maneira que ele prega um jovem diácono. É diácono só. O trabalho dele da igreja é qual? O trabalho dele da igreja é só entregar comida. Mas o trabalho dele do reino, ele prega Jesus como ninguém prega. Há pessoas, eu quero que você abra a tua mente nessa tarde para o evangelho. Como pode um jovem crer que Jesus só lhe chamou mesmo só para tocar bateria? Deus só me chamou para tocar bateria. E ele se aperfeiçoa na bateria de tal maneira que ele sabe todos os toques da bateria, todas as batidas, mas para ele, até Jesus voltar, ali é a minha vocação. Por quê? Porque está escrito que cada um permanece no Senhor na vocação em que foi chamado. Má interpretação. Você acha que Estevão podia falar, não, eu só me chamaram para servir, para entregar comida. Então, quem vai pregar? Quem vai pregar é Pedro, João. Eles é que são apóstolos. Eles que preguem. Eles que levem Jesus. Então, não podem ir todos. Eles vão. Nós vamos ficar aqui a entregar comida. Não. Ele está a entregar comida, mas a pregação dele fala mais alto do que os sacos de comida que ele entrega. Isso até a esse nível, que você está tocando Cristo e a mensagem grita mais do que o barulho da bateria. Eu quero que você cresça até a esse nível em que você não pode pensar simplesmente que Deus te chamou para tocar guitarra. Qual é o teu ministério? O meu ministério é o ministério do louvor. Não, mas há um ministério maior do que o teu ministério, que é o ministério do evangelho, o ministério da graça, e que você precisa se alistar para pregar. Então, por que Estevão não pegou e disse, não, meu dom, eu tenho que me aperfeiçoar nos sacos. Então, vou ser mais rápido na entrega dos sacos e Deus vai me abençoar muito na medida que estou a entregar saco. Não, Jesus é maior do que os sacos que eu entrego. Jesus é maior do que a bateria que você toca, é maior do que o piano que você toca, é maior do que o teu ministério de acompanhamento. Como pode na tua cabeça você entender que Deus só te chamou para acompanhar o homem de Deus? Só isso mesmo. Não. Você pode acompanhar o homem de Deus, mas eu me recuso a crer que o teu trabalho é só esse. E hoje nós temos isso aqui. Nós, os homens de Deus, gostamos de colocar isso na mente das pessoas. Na medida que você está a me servir, você está a servir a Deus. E o jovem continua a seguir o irmão Jorge Euclides, porque o meu ministério é o ministério de acompanhamento do irmão Jorge Euclides. Aonde ele vai, eu vou. Não, você pode me seguir, amém. Onde eu estou, você também está, amém. Onde eu estou a pregar, me ajuda a levar a Bíblia, amém. Mas, jovem, se concentra. Você precisa fazer mais para Deus. Você precisa crescer até a dimensão de a mensagem tem que ser pregada. Não, eu oro para que nessa tarde o teu entendimento se abra. Você não foi chamado para limpar só o calor dos homens de Deus. Você não foi chamado só para falar amém na pregação dos outros. Você não foi chamado só para te profetizar todos os dias. Não, você não foi chamado. Você vai continuar. Foi chamado para manifestar o reino de Deus e o mundo aguarda a tua manifestação. Estou a te dar um exemplo bíblico. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Estevão podia falar, Pedro já é cheio do Espírito Santo. Tiago já é cheio do Espírito Santo. Eu não preciso ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Já tem Pedro cheio do Espírito Santo. Não, você precisa ser. Porque a pregação que você vai fazer é diferente da pregação que eu vou fazer. A forma como Deus vai te usar é diferente da forma como Deus me usou.
Como é que você, para ouvir Deus, tem sempre que ouvir de mim? Que Deus é esse que só fala contigo através de mim? Que Deus é esse que só se manifesta em você quando eu te oro? Não, eu não quero que você cresça até esse nível. Eu quero que você se torne um verdadeiro discípulo de Cristo. Que você consiga ouvir Deus através do teu próprio espírito, através do teu próprio ouvido. Se possível, eu me torne desnecessário para você, mas Cristo seja anunciado para o mundo. Olha só que Estevão está nos ensinar. Estevão está nos ensinar que eu não posso só servir as mesas. Não. A mensagem de Estevão era uma mensagem cristocêntrica. Estevão foi chamado ao sinédrio por causa da sua pregação, não por causa do seu trabalho na igreja local. É por causa da sua pregação. Estevão é o princípio do ministério de Paulo. Porque quando vão apedrejar Estevão, Paulo estava lá. E você vai perceber que a mensagem de Estevão era cristocêntrica. Olha só que Estevão está a ser levado para ser apedrejado, mas Estevão começou a pregar Cristo desde o Antigo Testamento até agora. Começou a trazer Cristo desde Abraão, a usar o Antigo Testamento para apresentar a mensagem que é Jesus, o Jesus que vocês mataram. Estão a apedrejar Pedro, ou seja, Estevão cresceu até a estatura de Cristo, porque você vai ver semelhança em Estevão, entre Jesus e Estevão. Ele está a ser morto. A mensagem dele incomodava. Jesus foi morto porque a mensagem dele incomodava. Quando estavam a matar Estevão, ele disse: Pai, não lhes imputa esse pecado. E Jesus também, quando lhe mataram, disse: Não, Senhor, eles não sabem o que fazem. Estevão até na morte tem revelação. Ele está a dobrar o seu joelho. Ele não precisa que lhe chamam de profeta, de grande homem de Deus, de terrível, o grande revelador. Uma pessoa extraordinária, simples. Estão ali a apedrejar e teve uma revelação que nem no Antigo Testamento, nem no Novo, ninguém teve. Só Estevão dobrou o seu joelho e disse assim: eu vejo o Filho do Homem em pé. De Gênesis a Apocalipse, é essa a grande palavra que Estevão pregou, que fez começarem a tirar as pedras para ele. Porque de Gênesis a Apocalipse, a imagem do Filho do Homem sempre foi sentado. O Filho do Homem no trono sempre foi visto sentado, porque Apocalipse diz que o Filho de Deus está sentado. A Apocalipse, todos viram Cristo sentado. Ninguém viu Cristo em pé, só Estevão disse: o que eu estou a ver vai ser escândalo para vocês, mas o Evangelho é escândalo. Oh, glória a Deus. Eu estou a ver o Filho de Deus em pé. Jesus está de pé. Podem me matar, mas eu estou a ver o que estou no nível que vocês não estão. Cristo está em pé. Então, com isso eu posso crer que Deus está em pé a receber esse jovem evangelista Estevão, que era um diácono. Ele não se prendeu à luta dos ministérios como hoje. Ele não pedia púlpito a ninguém para pregar. Ele entendeu a verdade, que Jesus é uma verdade que não pode ficar só comigo. Eu preciso entregar às pessoas. Deus se levantou. Deus se levantou por causa de um jovem que num ato simples entregou Jesus às pessoas até a sua morte. E Deus lhe deu a graça de ter uma revelação que os outros não tiveram. Eu quero que você cresça na dimensão de Estevão. Um crescimento que não te tira da igreja local, mas que não deixa a igreja local te matar e te impedir de fazer o trabalho do reino. A dimensão de Estevão nos ensina que nós podemos fazer o trabalho local, mas pensando no global. O reino é global, a igreja onde estou é local. Mas eu não posso pensar que o fato de eu fazer o local é tudo para o reino. Não. Eu sou entregador de comida na minha igreja, mas eu sou cheio do Espírito Santo. Mas eu tenho revelações da parte de Deus.
anuncio Jesus às pessoas, meu trabalho na minha igreja local não me impede de se tornar um intercessor global, um evangelista global, um evangelista do reino de Deus. Quando eu faço as tarefas do reino, é Jesus em primeiro lugar e só depois a placa denominacional. Quando nós compreender o evangelho na dimensão de Estevão, nós não vamos nos importar com os cargos. Estevão não falou, por exemplo, este dia estou a fluir numa unção, então Pedro, João, é melhor sentarmos porque vocês próprios estão a ver o nível que Deus está a me levar. É um nível que esse cargo de diácono tem que analisar, porque estou fluindo num nível muito forte. Convém me liberarem para eu começar o meu ministério. Não, mano, o ministério é só um, é palavra. E se o ministério é só um, eu estou a pregar, o Espírito Santo está comigo. Há relatos de milagres que foram operados por meio de Estevão, mas ele não disse, não, vou abrir minha igreja, a igreja dos milagres. Não! Estevão compreendeu o seu chamado, mais do que compreendeu o seu chamado, porque hoje na minha geração, quando a história diz, eu compreendi o meu chamado, tá ligado? Já assim, vou já abrir minha igreja. Não, compreender teu chamado não é abrir igreja. E evangelismo, o crescimento não é só abrir. É por isso que tem muita gente que deixou de evangelizar e está fora da vontade de Deus. Esse ano eu vou ganhar muitas almas. Como? Alugou um armazém, pintou as paredes a preto, colocou luzes, cadeira, altar, igreja com luzes, vou ganhar muita gente. Não precisa, nem sempre ganhar almas é nessa modalidade. Estevão compreendeu o seu chamado, compreendeu o seu ministério, não fez confusão de ninguém, não pediu título de ninguém, apregoou Jesus às pessoas. Há pessoas que entraram na moda e pensaram que entraram no reino. Se você compraste Bíblia grande e está a pensar que assim já se tornaste evangelista, porque os evangelistas têm Bíblia grande, só entraste ainda na moda. Se abriste igreja porque os outros abriram e meteram luzes e está a pensar que entraste no reino, entraste na moda. Se você, por exemplo, faz algo só porque as pessoas estão a fazer, não. Mas eu quero te chamar com fervor. Usa todos os meios que você tem. Mensagens, redes sociais, ligações. Aproveita que o caos está montado. Visita teus vizinhos, apregou a Jesus. Mas cresça, que Estevão te prega nessa tarde. Que Estevão te prega simplicidade. Prega cumprir propósito sem fazer o que os outros estão a fazer. Que Estevão te prega simplicidade. Que Estevão te prega fazer o reino e fazer o local. E não deixar o local matar o reino. Glórias a Deus. Eu sei que as pessoas gostam mais de ação do que reflexão. Eu sei que as pessoas gostam mais quando eu digo, eu vou orar por você agora, e você vai começar a sentir a presença. As pessoas gostam de ação, mas as pessoas não gostam de refletir, porque se gostássemos da reflexão antes da ação, entenderíamos que Jesus nos colocou num nível onde acabou a vaidade de todos os homens de Deus. Todos nós estamos na dimensão de filhos. E na dimensão de filhos, escuta, todos podemos fazer. O Espírito de Deus, se você começar a entregar o teu coração à mensagem, a Jesus, Ele pode usar você de forma terrível para salvar a tua geração. Não seja só mais um local. Se inscreva ao Ministério da Pregação para pregar as pessoas sem interesse, sem lucros, sem ter nome, sem ter fama, simplesmente para que o reino de Deus seja pregado. Porque quando você prega, Deus te assiste e Deus conhece o teu coração. Nós podemos se mentir entre nós, mas Deus nos conhece muito bem.
A irmã Manuela disse, João Batista só era a voz. Só que ninguém quer ser só a voz que clama. As pessoas querem ser o deserto, querem ser a voz, querem ser o próprio verbo. As pessoas querem estar à frente de tudo. Então, por favor, eu oro para que você compreenda a palavra e que o Espírito de Deus, eu creio que Ele está fazendo o seu papel, e que você volte à essência, a anunciar Cristo com fervor, a anunciar Jesus às pessoas, que você cresça na dimensão de se tornar um discípulo de Cristo. Meu Deus, que você cresça até a dimensão de anunciar Jesus às outras pessoas. Então, minha oração é que o Espírito de Deus abra o teu entendimento e que Ele te use até mesmo no nível da manifestação dos dons de Deus. E que o poder de Deus seja real na tua vida e te torne uma testemunha. A Bíblia diz que recebereis poder e ser-me-eis minhas testemunhas. Aleluia. Eu quero que você saia do nível só de dar testemunho de emprego, testemunho de que terá uma casa no Quilamba, e que você entra num nível em que você passa a ser testemunha. Quando você passa a ser testemunha, você começa a anunciar o Cristo vivo. Você começa a anunciar a graça aos pecadores. Você começa a anunciar o mistério que esteve oculto, Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Então, que nesta tarde o Espírito te torne uma testemunha através da convicção do seu poder, e que aí onde você está, o poder de Deus alcance o teu corpo de tal maneira que te torne uma testemunha, que o nível da unção de Deus na tua vida passe o nível dos arrepios, o nível dos sentimentos, o nível das sensações, e você começa a viver a presença de Deus na dimensão como uma mãe carrega um filho dentro dela. Que o Espírito Santo se apodere de você, te dê graça e coragem para anunciar Jesus. Porque eu sei que se o Espírito Santo estiver dentro de você, os poucos versículos que você tem serão bombas na mão ao anunciar um pecador, porque o mesmo Espírito ministra em você quando você começa a anunciar Cristo. Eu sei que se o Espírito entrar em você, mesmo sem teologia, você vai conseguir anunciar Jesus. Mesmo sem o bacharelato, você vai conseguir anunciar Cristo, porque o Espírito Santo é o segredo. Homens cheios do Espírito Santo começaram a olhar para as questões básicas e tiraram oportunidades. Você sabe o que? A unção de Deus desceu. E alguém disse assim, olha, esses parece que estão embriagados. Um homem cheio do Espírito Santo compreende que Deus criou um ambiente favorável para ele pregar. Pedro levantou, já entendeu a oportunidade que Deus lhe deu e já pegou na palavra embriaguez, e a palavra embriaguez já está a pregar. Esses homens não estão embriagados, mas é o que foi profetizado por Isaías. O Espírito desceu, 3.000 almas se converteram. Quando você crescer nesse nível, você vai na universidade, pessoas vão desmaiar ao teu lado, e enquanto aquilo for pânico, pessoas estão a procurar 19.111 para ligar, você sabe que a mensagem começou. Assim como desmaiaste, o meu Deus pode operar. Eu vou orar e você vai levantar, e quando você levantar, me dão 5 minutos para vos pregar. Porque um homem cheio do Espírito Santo, até no táxi, alguém falou uma palavra inesperada. Não, esse corona vai nos matar. Mano, escuta, há uma morte maior do que isso aqui. O pecado já te matou. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. É o Espírito Santo que te faz reconhecer cada oportunidade. A vizinha que está a gemer de sofrimento, porque a febre está batendo no seu corpo. É o Espírito que te diz que Jesus é a cura. É o Espírito que diz, eu vou orar por você e você será curada. E depois da oração, você lhes anunciar a Cristo. Aleluia. Então, o segredo é o Espírito Santo. Se você tiver o Espírito de Deus, você vai reconhecer as oportunidades que Ele está a manifestar para você apresentar Jesus às pessoas. Aleluia. Então, não quero ser longo.
Deus em Cristo te abençoa. Nós queremos agradecer aos irmãos que estavam conosco nessa live. Irmã Maria, Irmã Manuela Faria, Deus abençoe, a serva de Deus Altíssimo. Irmã Dulce Coelho, Deus abençoe. Irmã Louvada Graça Carlos, Deus te abençoe. Irmã Selmira, Deus te abençoe pela disponibilidade. Teca Sala, mano, Deus te abençoe pela disponibilidade. Irmã Adna Lois Sumade, Deus também te abençoe pela disponibilidade. Estamos aqui, irmã Mami Souze, Deus te abençoe. Irmã Jandira Narciso, Deus rica e poderosamente vos possa abençoar. E por hoje terminamos aqui. Estamos que a graça de Deus esteja com vocês. Não ficam chateados comigo, sou vosso irmão, vosso servo, mas precisamos começar a levar as pessoas ao crescimento que Deus quer. Deus, quando levantou profetas, apóstolos, mestres, evangelistas, pastores, só nos levantaram para aperfeiçoar as pessoas a crescerem até a estatura varonil de Cristo. As pessoas têm que crescer, não podemos tornar as pessoas dependentes da nossa voz. Não. Que as pessoas se tornem uma voz para a sua nação, para a sua geração. Então minha oração é que Deus levante homens de Deus, que preguem Jesus, que façam discípulos. E que você mesmo que já se converteu há muito tempo, cresça e comece a anunciar Jesus às pessoas. Deus te abençoe e estamos juntos.